Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. No vídeo de hoje, a gente dá início ao nosso projeto Tolstói com o primeiro livro escrito por ele, que é Infância, Adolescência e Juventude. Vamos começar? Então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o livro, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que queira saber um pouco mais sobre literatura russa. Se você não sabe o que é o Projeto Tolstói, eu vou deixar linkado aqui, mas basicamente é um desafio que eu proponho pra mim de ler Tolstói em ordem cronológica, o qual eu já falhei porque estou lendo Guerra e Paz e não li exatamente na ordem que eu pretendia ler. Mas tudo bem, porque estou gostando do livro. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre infância, adolescência e juventude. Infância foi escrita por Tolstói em 1852, enquanto ele estava na Guerra da Crimeia. Foi publicada no Contemporâneo, que era uma revista da época que publicava contos e novelas. E isso aqui basicamente é o pontapé da carreira do Tolstói no mundo literário, tá? Essa é uma trilogia que deveria ser uma quadrilogia, então deveria ter uma quarta parte chamada Velhice, mas que não foi escrita, e por muitos considerada uma trilogia então autobiográfica. O personagem principal aqui é o Nikolai, e a gente vai seguir aqui o desenvolvimento dele desde menino até um jovem adulto, tá? E muito do Nikolai vocês vão ver que reflete no Tolstói, e eu vou deixar aqui a biografia que eu tô utilizando para ler e para conseguir fazer essas comparações. Então vamos começar, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a sinopse do livro, o que se acontece aqui, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as semelhanças que tem entre Nikolai e Tolstói. Tá bom, então o Nikolai, quando a gente começa o livro, ele é um menino de uns 8, 7 anos, por aí. Ele vive com seu pai, sua mãe, Lyubochka, Katienka e Volodya, que são todos seus irmãos, numa propriedade rural próxima de Moscou. Ele é nobre, muito rico, tem um monte de servos que sempre faz tudo o que ele quer, o que a família quer. Ele tem o seu preceptor, que é o Karl Ivanich, que é o professor dele, do Volodya, aqui no começo do livro, mas ele é um menino simples, feliz, gosta de brincar. No começo do livro a gente tem aqui essa parte de propriedade rural um pouco mais retratada. E aí a grande mudança que a gente tem aqui é que ele, seu irmão e seu pai se mudam para Moscou para que os meninos tenham uma educação melhor, né, tenham um preceptor melhor, um tutor melhor e possam entrar na universidade. Tá, então essa é a primeira grande mudança que a gente tem. Isso acontece mais ou menos alguns capítulos aí dentro da primeira parte do livro. E isso vai mudar bastante o nosso cenário, porque aí aqui a gente vai começar a ver um pouco mais de como que era essa vida moscovita em 1840, 1850, da nobreza, claro, todos os bailes, como fazer amigos, as primeiras paixões, entrar na faculdade, os estudos, o pensamento. E esse é um livro aqui muito focado no desenvolvimento do personagem. Então a gente não tem exatamente uma trama, não tem nada que a gente queira descobrir. A gente tá seguindo o Nikolai. O que é bom, por um lado, porque eu acho que a gente consegue ter uma boa visão sobre os costumes da época, as tradições, entender muito o jeito que o Nikolai Tolstói pensa. Por outro lado, o Nikolai às vezes pode ser um personagem um pouco mimado, um pouco insuportável, você fica um pouco frustrado com a trajetória dele, porque ele tinha muita coisa, muito potencial, mas é a trajetória dele, né? Bom, então aqui eu acho que se você não quer saber nada sobre o livro em termos de sinopse, até porque tudo que eu contar aqui pode acabar sendo um spoiler, acho que essa é uma boa visão que você pode ter. Eu recomendo esse livro se você nunca leu nada de literatura russa, porque é um livro relativamente tranquilo. O livro ele é separado em capítulos muito curtinhos, de 2 a 4 páginas. Cada capítulo tem como enfoque um tema principal. Então aqui no Tolstói, no começo, né, que depois isso vai mudar, mas no começo da escrita dele, ele tinha esse enfoque de cada capítulo tinha um personagem principal, um tema principal, então isso faz com que a leitura seja rápida, seja fluida, sem falar que tem algumas passagens muito bonitas. E eu vou ler umas aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, bem no comecinho. Se nos momentos difíceis da vida eu pudesse ver aquele sorriso, ainda que só num lampejo, eu não saberia o que é a dor. Parece-me que apenas o sorriso e nada mais constitui o que chamam de beleza do rosto. Se o sorriso aumenta a beleza do rosto, é porque o rosto é bonito. Se o sorriso não modifica, então é um rosto comum. Se o sorriso prejudica, significa que é um rosto feio. Então tem várias reflexões aqui, de formas muito bem escritas. No final ele tem uma reflexão
interessante sobre os 3 tipos de amor, que eu acho que vale muito a pena a leitura, até para entender um pouco de quem que era o Tolstói. Ele começou escrevendo esse livro, ele tinha seus 20 e poucos anos, menos de 25 com certeza, e ele vai amadurecer muito em sua carreira. Então, se você nunca leu nada sobre literatura russa, é uma boa porta de entrada. Se você nunca leu nada sobre Tolstói, é uma boa porta de entrada. Ou se assim como eu, você quer saber como esse escritor vai amadurecendo, eu recomendo bastante. E agora entrando então na segunda parte, eu vou falar alguns spoilers para eu conseguir comparar um pouco com a vida do Tolstói, né? A primeira coisa que eu queria falar então é que no começo do livro o Nikolai ele mora com a mãe e com o pai. E aí quando ele vai para Moscou, a mãe dele acaba adoecendo. Na hora que ele volta para essa propriedade rural, a mãe dele já tá no fim da vida e ela morre. E ele era muito novinho, né? E esse trauma é muito similar com o trauma que o Tolstói teve. Então o Tolstói ficou órfão por parte de mãe quando ele tinha 2 ou 3 anos. O pai também morreu, ele era novo, devia ter menos de 12 anos. E aí ele não tem memórias da mãe, apesar de que na biografia ele fala que ele lembra meio que de um vulto, do formato da mãe, mas ele era muito pequeno, essa que é a verdade. E aí a gente pode ver que ele tem uma visão de maternidade, de mãe, aqui neste livro especialmente, muito idealizada. Isso faz com que o pai do Nikolai acabe sendo meio ausente, que ele não tem um papel tão importante. Mais pra frente do livro ele vai ter um outro casamento, que a família não concorda muito. Então você vê que todos os pontos positivos de ênfase ficam pra parte materna, tá? Um outro ponto muito interessante é que na biografia do Tolstói, a gente descobre que ele nasceu numa propriedade rural chamada Yasnaya Polyana, que ficava mais ou menos uns 200, 300 quilômetros de Moscou. E ele também fez essa mudança, né? Quando ele era menino, novinho, uns 8, 9 anos, ele foi para Moscou para estudar. E ele fala que os melhores momentos da vida dele foi quando ele morava em Yasnaya Polyana, quando ele era novinho. E isso é uma coisa que a gente vê muito aqui no Nikolai, tá? Então, como ele tinha aquela inocência da primeira infância, como tudo era muito mais bonito no campo, e quando ele chega em Moscou, os problemas aí de uma pré-adolescência começam a perturbá-lo. Uma outra coisa legal também de ver é que durante a biografia do Tolstói a gente vê que ele era um jovem muito inseguro, e o Nikolai também. Então ele tem sérios problemas com a sua aparência, ele acha que ele não é tão bonito quanto o irmão Volodya, ele acha que já que ele não é bonito ele tem que ser visto como um intelectual, mas isso faz com que ele tenha muita vergonha de se portar em sociedade. E isso é bem frisado na biografia, então eu acho que é um sentimento aí que o Tolstói também passa para o seu personagem. Outro ponto bem interessante também é que o Tolstói não sabia muito bem o que fazer da vida. E a gente vai seguindo isso aqui com o Nikolai. Então, quando ele já é um adolescente, aí por volta dos seus 15 anos, toda vez que ele faz alguma besteira, como ele não estuda direito, ou quando ele fica prestando atenção nas criadas ao invés de fazer alguma outra coisa, ele acaba criando essas listas com coisas que ele deve fazer para superar aquilo, como ele vai virar uma boa pessoa. E isso era uma coisa muito presente no Tolstói também. São listas meio absurdas, no sentido de tipo, eu só vou estudar línguas, vou ler, nunca mais vou fazer isso, aquilo, que dura 2, 3 dias, depois a pessoa tá fazendo de novo, sabe? Então isso também é muito presente, essa crença de que como eu sou uma boa pessoa, isso basta, né? Bem interessante também ver isso aqui retratado no Nikolai. Por fim, o Tolstói era o tipo de pessoa que não sabia muito bem o que fazer da vida, no sentido de que depois que ele sai de Moscou, ele vai para Kazan, e aí ele entra na Universidade de Kazan, se eu não me engano ele começa a estudar direito, não dá certo, começa a estudar línguas orientais, também não dá certo, volta para Moscou, depois vai para o exército, nessa guerra da Crimeia, que é onde ele começa a escrever esse livro, só que nesse meio tempo rolou um monte de jogos em que ele perdeu pedaços da sua propriedade, perdeu dinheiro, foi pro bordel, bebeu, então assim, ele teve uma trajetória com muitos percalços, digamos. E apesar dessa parte do jogo, do bordel e da bebida ser bem menos vista aqui no Nikolai, a gente vê essa questão dele ser um universitário ruim. Então ele entra na faculdade, faz um esforço para entrar, mas ele acredita tanto que como ele tem um caráter que eles falam de comme il faut, que eu não sei se fala assim, eu vou colocar em francês aqui, mas que é meio que tipo ser uma boa pessoa, isso faz com que ele vá passar nas coisas, só que ele não vai, porque ele não estuda, ele leva tudo nas coxas, tá? Então também é um ponto de comparação bem interessante. O que eu acho legal nesse livro aqui é que na época o Tolstói, ele não... Você vai ver que mais pra frente ele se pronunciou muito na questão de abolição da servidão, de você ter direitos para os servos,
E aqui no começo, num Tolstói jovem, ele tem uma empatia para com os servos, mas não no sentido de liberá-los, né? E aqui no final, na parte final do livro, existem alguns universitários que ele encontra que são bolsistas. E eles acabam formando um grupo de estudo. Só que o personagem, o Nikolai, ele tem uma visão muito de tipo, sou melhor que vocês porque eu tenho dinheiro. E tem uma passagem muito interessante que eu queria ler pra vocês aqui do finalzinho. Ele fala assim: tudo de que eu queria me gabar diante deles, exceto a pronúncia das línguas francesa e alemã, eles sabiam melhor do que eu e não se vangloriavam disso, nem um pouco. Eu poderia me gabar de minhas relações na alta sociedade, mas ao contrário de Volodya, o irmão dele, eu não tinha tais relações. Então, afinal, o que era aquela altura da qual eu olhava para eles? Era o que às vezes começava a me passar pela cabeça, sobre a influência de um sentimento de inveja da camaradagem, da alegria jovial e bem-humorada que eu via diante de mim. Todos se tratavam por você. Sua simplicidade no trato beirava a grosseria, mas por baixo desse aspecto grosseiro se percebia o tempo todo o temor de se ofenderem uns aos outros, por pouco que fosse. Então você vê que aqui o Nikolai, eu acho que se existisse uma quarta parte desse livro, ele teria caído um pouco na real, descido um pouco do salto e visto um pouco que essas pessoas, elas não são mujiques, elas não são servas, né? Elas só são pessoas de classe mais baixa, elas são bolsistas, né? Não tem todo esse luxo que o Nikolai tem. Então eu acho que ele teria percebido e tido uma relação um pouco melhor com essas pessoas. Bom, então, pra fechar, eu não sei se vocês viram a minha resenha sobre Memórias de um Caçador da semana passada, eu vou deixar aqui linkado, mas eu acho que esse livro faz um bom contraponto se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Rússia mais ou menos do mesmo período, numa parte rural, versus uma Rússia de nobreza, as duas são, né? Mas uma Rússia nobre moscovita. Recomendo bastante a leitura e espero que vocês gostem. Bom, gente, é isso. Comentem aqui embaixo, então, qual livro de literatura russa vocês me recomendam a ler, o que vocês acharam do vídeo. Aceito sempre novas sugestões e minhas redes sociais estão por aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com alguém que goste de ler. Um beijo e até a próxima!